Olá, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e hoje é o terceiro vídeo do canal e da playlist de Portugal, certo? E hoje, vamos falar sobre um comando muito legal chamado leia, mas antes vamos corrigir o desafio do vídeo passado, certo? Então já vou pedindo para vocês se inscreverem no canal e dar o like no vídeo e comentar. Vamos abrir o Portugal Studio e abriu aqui, gente, e vamos criar um novo arquivo, certo? E vamos começar a fazer o desafio, a correção do desafio do vídeo passado. O desafio era criar três funções, uma com parâmetro de nome, outra com parâmetro de idade e outra com parâmetro de lógico, que é true ou falso. Vamos lá. Vamos digitar programa função início e vamos começar aqui escrevendo, mandando ele escrever olá, só para ver se tá tudo certo só para ver se tá tudo certo. Parâmetro, você está os tipos separados, adicione. Ah, faltou o parâmetro. Quer dizer, parênteses. A gente executa o código. Olá. Está aqui na tela. Por isso que é bom sempre verificar se o código está tudo certinho. Tinha esquecido do parênteses na função. Certo. Vamos começar criando uma função chamada de nome, parênteses, chaves. E agora a gente vai passar um parâmetro aqui, que é o cadeia. Ele é textos, certo? E vamos chamar aqui de nome, certo? Tá. Aí a gente vai escrever o nome, porque o desafio era criar várias funções que tem parâmetros, né? Uma de nome, outra de idade, outra de um verdadeiro ou falso. E escrevê-las na tela, né? Então vamos colocar aqui nome, certo? Ele deu erro, ele deu um aviso, porque o nome da variável é o mesmo que da função. A gente só deixou N maiúsculo que ele para. Aqui a gente muda também. Pronto, agora a gente pode executar a função nome e escrever aqui, né? Toda vez que você coloca um tipo cadeia como parâmetro, a gente tem que colocar aspas duplas para escrever esse parâmetro, porque é um texto. Todo texto em Portugal, em qualquer linguagem, a gente escreve com aspas, certo? Então aqui a gente coloca Gabriel, que é o meu nome, e executa. Gabriel. Pronto. A gente criou a primeira função, vamos fazer rápido, porque esse daqui é só o desafio, não é nem o vídeo em si. Então vamos lá. São idade. O parâmetro é inteiro, são números inteiros. Eu não vou explicar muito porque é no vídeo passado isso. Tudo isso aqui aprendeu no vídeo passado. Então a gente coloca idade, escreva idade. E a gente vai executar aqui idade 12 anos, né, no caso. A gente dá. E a gente precisa vir aqui, dar um escreva, né? Ctrl/N. Pronto, a gente pode executar. E aqui, ó, Gabriel 12. Se a gente quiser, a gente pode vir aqui, ó, escreva nome, dois pontos, espaço, nome. Acho que não precisa de espaço, deixa eu ver aqui. Ele vai ficar junto, né? Melhor espaço. Aí a gente copia isso daqui, cola aqui no idade,
e troca aqui por idade. E da outra escreva aqui com Ctrl barra N. E agora a gente vai criar a função. Eu vou falar, vamos ver, tem pet. Pode ser tem pet. A gente vai colocar aqui, né, o lógico. Vamos colocar aqui, vamos chamar a função de, quer dizer, vamos chamar a variável só de lógico mesmo. Ou eu posso chamar a variável de tem pet com tudo minúsculo, para não dar aquele aviso, e dar um escreva tem, dá um escreva com aspas duplas, tem pet, dois pontos, espaço, escreva tem pet, tem pet, e como eu não vou colocar outra coisa, eu vou colocar Ctrl barra N. Agora a gente vai chamar o tem, cadê? Calma aí, ele não tá aparecendo. Tem pet. A gente digitou a função tem pet. Ele tá dando um erro porque espera um parâmetro. Eu não sei porque ele não tá aparecendo a função tem pet. Algum bug. Aqui apareceu. Bem, enfim, vamos lá. Ele é lógico, tem pet. Eu vou colocar true. True não. Aqui é em português, né? Verdadeiro. E vamos executar. E aqui, ó, nome Gabriel, idade 12, tem pet verdadeiro. E a gente pode passar outro parâmetro rapidinho, fazer rapidinho. Vamos colocar aqui um vírgula. Né? Ele espera dois parâmetros aqui agora. Meu pet se chama Billy, ele é um pug. Então agora ele vai processar. Nome Gabriel, idade 12, tem pet verdadeiro. Nome do pet Billy. Aí você pode colocar raça do pet e colocando idade do pet, qualquer coisa aqui. E agora que a gente fez o desafio, vamos partir para o que é realmente o tema da aula de hoje, que é o comando leia. Certo? Vamos abrir aqui novamente uma área e vamos começar. Então, né, vamos começar escrevendo o programa, né? Vamos fazer o inicial. Função início, parênteses e chave. Pronto. Agora, né, vamos verificar se está tudo certinho, se ele não vai dar nenhum erro. Ele vai processar aqui. Olá, certo. Agora, a gente vai aprender o que é o comando leia. Sabe quando o programa ele te pede para você escrever alguma coisa? É o que o programa leia faz. Ele vai te pedir para escrever, você vai poder escrever no console e ele vai armazenar isso numa variável. Então, eu vou explicar de novo. Vai ter um negocinho de escrever, você vai escrever você pode escrever qualquer coisa, por exemplo, Gabriel, e ele vai armazenar esse valor que você escreveu aqui numa variável e você pode fazer o que quiser com ela, certo? Como eu quero que ele escreva uma string, ou seja, um texto, a gente vai passar o tipo cadeia, né? Vamos começar aqui criando uma variável cadeia.
chamada de nome digitar. Quando você não quer declarar meio que o valor dessa variável como parâmetro que você declara depois que executa, você deixa ela sem nenhum igual. Se a gente escrever ela, ó, nome digitar, calma aí. Ele fala aqui que não foi inicializado porque não tem valor nenhum. Agora, se eu pegar, tem como você adicionar o valor dessa variável depois que você cria, que é o que a gente vai fazer. Eu criei a variável aqui e depois que eu criei, eu pego ela, falo que ela é igual a olá. Assim, o que acontece? Eu crio variáveis e ela não tem nenhum valor. E eu declaro o valor dela aqui. O que pode acontecer? Eu declarar o valor dela aqui. Depois que ele escrever, eu doto outro valor para ela, como Gabriel. Escreva. E eu escrevo o valor dela de novo. Então ele vai falar aqui olá e depois ele vai recolocar. Depois ele vai colocar outro valor para essa variável e vai escrever esse outro valor, que no caso é Gabriel. Então tá aqui olá, Gabriel. E aqui mesmo eu posso colocar Ctrl/N no próprio valor da variável. Ele vai executar normal, só que no caso aconteceu nada, porque Gabriel tá depois, teria que ser no olá, certo? E ele vai ficar assim. Eu tô ensinando isso pra vocês agora porque o comando leia, ele exige que você crie a variável e execute o comando leia nela, onde ele vai mudar o valor dela depois que você cria, não no momento que você cria como igual e tal valor. Ele vai criar, ele vai dar o valor dela depois que ela ser criada. Então ela cria como uma variável que não está definido nada e depois ela define, depois que você escreve, no caso, o que você quer aqui. Vamos agora porque interessa, que é o comando leia. Bem, eu já criei uma variável cadeia, que no caso é uma string, texto, e vamos executar o comando leia, entendeu? E parênteses, como se fosse chamando uma função, que é, todos os comandos são uma função. E aqui dentro a gente vai passar o nome de uma variável, que no caso é o nome digitar. Só disso ele vai ler o que você digitar no console e vai armazenar nessa variável. Então, se eu executar o programa, agora ele vai ficar com esse negocinho aqui, ó, que significa que você pode digitar qualquer coisa, né? Vou digitar aqui, ó, codificando com Gabriel. Dá Enter e ele vai armazenar nessa variável o valor codificando com Gabriel, que é um string. E agora você deve estar se perguntando, o que acontece se eu colocar um número? Bem, se eu colocar aqui no nome digitar um número, ele não vai dar erro. 10, programa finalizado. Por quê? Porque ele transforma esse valor em uma string, ó. Se eu escrever aqui, se eu mandar escrever ele vai escrever aqui, ó, 10, 10. Opa, 10. Ele vai escrever 10. Se eu escrever 1, ele vai escrever 1 porque ele transforma em string. Agora, se for um lógico, o que acontece? Olhe bem. E ele ocorre um erro, por quê? Quando é string, ele consegue transformar o número 1 em uma string. É a mesma coisa de, tipo, ó, cadeia. Como é que tá barulho de carro aqui? Bem, passou. Vamos lá. É a mesma coisa dele fazer isso daqui, ó.
eu coloco o número 1 ali, ele vai... É a mesma coisa isso daqui, ó. O número 1 em aspas. É a mesma coisa, ele vai transformar o número em uma string. Agora, o lógico, ele só aceita verdadeiro ou falso, não tem como ter um número ali. Por isso mesmo que ele dá erro. Então, o cadeia, ele transforma qualquer valor em string, mas o valor que é o lógico, ele só aceita verdadeiro e falso, nada mais. Números, qualquer valor, não. É só verdadeiro ou falso. Então, né? Outro também aqui é o caractere, certo? Se a gente colocar aqui caractere, eu escrevi, caractere, não é? É caractere. E o caractere, como eu expliquei na outra aula, é aspas únicas, né? Que no caso eu pesquisei e se chama aspas simples, certo? E então, nesse caso, se eu coloco que o caractere, que ele vai ser um caractere, e eu coloco aqui no leia, deixa eu carregar aqui, H, que no caso tem duas letras e o caractere ele só aceita uma, ele vai escrever apenas uma. Por quê? Ele vai meio que não vai dar erro, ele vai pegar o primeiro caractere e vai colocar ele. É tipo assim, o leia, ele vai ler e vai enviar para a variável caractere e ela vai fazer essa otimização. Agora, se eu falar aqui que ela é igual a, que é apenas um caractere, ele vai funcionar normalmente. Ora, se eu colocar H, ele vai dar erro. Aqui ele não faz otimização porque está no código. Mas, quando tem o layer, em vez dele dar erro, ele pega o primeiro caractere do layer, entendeu? G. Certo? E não dá, ele dá erro aqui, todo código. Opa. Ele dá erro, não esperada. Então, no código não dá, mas o layer ele faz essa otimização. Então, é isso, certo? Esse é o comando layer. A gente pode colocar a gente pode criar variáveis. O lógico, por exemplo, ele também funciona, né? Eu esqueci de mostrar. O vídeo já tá ficando longo. Verdadeiro. Erro. Falso. Deu certo. Esse erro acontece porque ele executa a variável e executa o leia, mas se o leia tá errado, ele não executa o escreva, porque o código quebra aqui. E é assim que funciona o passo a passo, ele vai executando cada linha por linha, o Portugal. Certo? Então, esse é o comando leia, ele pode ser usado também naquele exemplo aqui, ó. A gente pode fazer, em vez de ser parâmetro, então eu vou fazer aqui só com o nome, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, certo? A gente declara o nome. A gente fala que o nome, a gente dá um comando leia no nome. E pronto, tá feito. Aqui agora, ele vai mandar, como eu falei, ele vai executando assim a função início. Aí ele chega no nome, aí ele vai executar o nome. Aí cadê a tal? Eu leio, ele trava. Ele trava o código. Enquanto você não escrever nada no console, enquanto você não der enter, ele não executa o próximo, executa idade, resto. Então vamos lá, vamos executar aqui. Gabriel.
Nome Gabriel, idade 12, tem pet verdadeiro. Nome do pet Billy, certo? Então eu vou dar um desafio simples para vocês, né? Bem simples assim, que na próxima aula vocês criarem, só modificar isso daqui, trocar os parâmetros pelo comando leia, certo? Que na próxima aula eu vou fazer isso, eu só fiz do nome. É bem simplesinho mesmo, certo? E é isso, eu vou ficando por aqui. A próxima aula vai ser mais legal ainda, que a gente vai aprender um comando que vai ajudar bastante e vai ter um desafio legal. Então é isso, gente, e tchau!